Olá, boa tarde, que a paz esteja com todos vocês, amém? Estamos aqui para mais uma palavra do dia. Vamos deixar aqui uma mensagem a qual vai nos fortalecer, porque a palavra de Deus ela nos fortalece, a palavra de Deus ela nos encoraja, ela nos ensina, ela nos capacita, amém? Mas antes de deixar essa mensagem, deixar essa palavra, eu peço para você que não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like aí, deixa seu comentário, compartilha o vídeo, enfim, mostra para mais pessoas, pede para que as pessoas também se inscrevam no canal, para que ajude a gente a divulgar essa palavra, que é a palavra de Deus, a palavra que ela cura, liberta e salva. Amém? Vamos para a palavra então? Hoje nós vamos falar de um rei chamado Roboão. É o rei que sucedeu o rei Salomão, né? Então Roboão era neto de quem? Nada mais, nada menos que neto de Davi. Isso, Davi, o homem da funda, o homem que matou o gigante com uma pedrinha. É esse mesmo. E hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre a desobediência de Roboão. Nós vemos que o Senhor sempre fala que ele se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Então nós vamos ver o que aconteceu aqui em 2 Crônicas, capítulo 12. Olha o que o Senhor vai nos dizer aqui. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel, pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Vejam aí, com 1.200 carros e com 60 mil cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhe: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Reconheceram que eles estavam errados e que o juízo do Senhor sobre eles era justo. Verso 7. Vendo, pois, o Senhor que humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, o profeta, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Versos 8. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reis da terra. Meus queridos, como eu falei no começo, tudo que Deus nos pede é que nós sejamos obedientes. Nós vemos aqui o rei Roboão, neto de Davi, filho de Salomão. Os primeiros anos do reinado dele ali, talvez os 3 primeiros anos ali, eu não me lembro exatamente, foi uma bênção. Andaram no caminho do Senhor, Roboão e o povo. Quando Roboão assumiu, foi aonde teve aquela divisão no povo de Israel. As 10 tribos saem e fica somente 2 com Roboão. Então, a Bíblia fala para mim e para você que Roboão, passado um tempo, Roboão e todo o povo, eles se desviaram do caminho do Senhor. Eles entraram na contramão do Senhor. Eles então desobedeceram a palavra do Senhor, que dizia que diante deles não teriam nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. E a Bíblia fala para mim e para você aqui o seguinte: pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido com o Senhor. Meus queridos, toda desobediência ela gera juízo.
Muitas pessoas, elas querem ser abençoadas, elas querem que Deus abençoe. Eu podia estar aqui dando uma palavra para vocês de que Deus vai fazer maravilhas, de que Deus ele pode transformar, ainda transforma água em vinho. Se Ele quiser, Ele faz. Eu podia estar falando para você que Ele vai abrir o mar lá em Santos ou em qualquer outro lugar por aí, ou lá o Mar Vermelho, porque Ele faz ainda. Deus não muda. É uma das características, né? Que eu falo característica, mas na verdade é um dos atributos de Deus. Ele é imutável. Deus não muda. Ele não tem sombra de variação. Ele continua o mesmo Deus. Ele faz os mesmos milagres até hoje. Eu podia falar para você que Ele ia fazer maravilhas na sua vida. Mas porém, se eu não levar um alerta antes, se eu não ensinar você a como receber essa bênção, de nada vai ser válido, porque você não vai receber. E a sua bênção você só recebe quando você é obediente à palavra de Deus. Nós vemos aqui um exemplo clássico, um exemplo que a Bíblia nos dá do rei Roboão. Enquanto eles estavam servindo a Deus, Deus estava com ele. Mas o próprio Deus diz aqui, na palavra dele que eu li para vocês: por vocês ter me deixado, eu deixarei vocês na mão do rei do Egito. Quem? Sisaque. Eu vou entregar vocês para eles. Olha o que gera desobediência. A Bíblia fala para mim e para você que eles vinham com multidões incontáveis, com mais de 1.200 carros, mais de 60 mil cavaleiros e preparados para a guerra. Eles eram incontáveis, era muita gente. O povo ia ser destruído, por mais que Roboão tivesse se fortalecido, por mais que Roboão tivesse os seus soldados, mas nunca chegaria a essa contagem, nunca chegaria a conseguir vencer essa guerra. Mas e por que Deus estava vindo com esse juízo sobre a vida de Roboão, sobre a vida do neto de Davi, filho de Salomão? Por causa da sua desobediência. Deus prometeu que abençoaria Salomão se ele fosse obediente igual o pai dele. O pai dele tinha um adultério, o pai dele ele tinha um assassinato, porque o resto do assassinato que ele cometeu foi em guerra, e foi Deus quem mandou. Ele matou Urias e cometeu adultério com Betseba, esposa de Urias. Nós sabemos de toda essa história. Mas dentro disso, Davi nunca se prostrou diante de outro Deus. Davi nunca ergueu seus olhos para o alto para adorar a lua, ou as estrelas, ou o sol. Davi nunca se prostrou diante de um Deus de barro. Davi ele tinha os olhos somente para o Senhor. O coração era um coração segundo o coração de Deus. O coração de Davi era. Então quando Deus fala com Salomão, ele pede para que Salomão fosse igual ao pai dele, para que ele abençoasse o reinado de Salomão. Se você for como teu pai, eu serei contigo, eu vou te abençoar. E não ia ser diferente com Roboão. Roboão nos primeiros anos foi obediente, guardou a palavra, o povo serviu a Deus, mas quando eles deixaram de servir o Senhor, o juízo veio. Quando a desobediência chegou, quando a ingratidão chegou, o juízo veio. O que eu quero falar para vocês é a palavra dessa tarde: toda desobediência gera o juízo de Deus. Tome muito cuidado, não seja desobediente, não penda nem para a direita nem para a esquerda, permaneça no caminho do Senhor, seja grato a Deus, obedeça a palavra dele. Se ele falou para você ir, você vai, mas se ele falou para você aguardar, você aguarda. O Senhor diz assim aqui, ó, ele diz aqui, ó, no versos, glórias a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Ó, no verso 6: e então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Quando Semaias, o profeta, vai lá e diz: olha, o juízo vai vir sobre vocês, o Senhor vai entregar vocês na mão desse rei do Egito que vem vindo aí, na mão de Sisaque. Sabe por quê? Porque vocês estão na idolatria, porque vocês estão na desobediência com Deus, vocês são ingratos. Então, por vocês ter deixado a Deus, Deus hoje está entregando vocês na mão do inimigo. Quando isso veio de encontro com eles, quando isso confrontou eles, a palavra confrontou o povo e o rei e os príncipes, então eles se arrependeram, eles se humilharam e disseram: na verdade, o Senhor é justo.
Está vindo isto sobre as nossas vidas porque nós merecemos, porque nós desobedecemos, porque nós provocamos a ira do Senhor. Eles reconhecem. Então o Senhor manda o profeta falar novamente, que o Senhor reconheceu que eles se humilharam, o Senhor reconheceu que eles pediram perdão, mas porém, o Senhor não ia destruir eles de um todo, mas o que eles fizeram ia ter uma certa consequência. Eles iam ter que ficar sendo servos do Egito, do rei Sisaque. Eles iam ter que servir a esse povo. A Bíblia diz que esse rei veio e levou tudo que tinha na casa do Senhor. Levou os escudos de ouro, levou os armamentos, o que tinha lá ele levou. Ele levou, simplesmente. Sabe por quê, irmãos? Esse juízo veio sobre a casa de Roboão, sobre o reinado de Roboão, por causa da sua desobediência. Por isso, não desobedeça ao Senhor. Permaneça no caminho dele. Às vezes as coisas parecem difíceis. Às vezes parece que não vai acabar. Às vezes parece que o Senhor se esqueceu de você, mas o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esquece de ninguém. O Senhor, ele não perde o controle de nada. Ele sempre está no controle de tudo. Então, seja obediente à palavra do Senhor. Seja grato a Deus. E lembre-se, toda desobediência gera o juízo. O povo agora de Israel está aqui sendo escravo do povo do Egito por causa da sua desobediência. Porque a Bíblia diz: adorará somente o Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto e louvores. Então seja obediente a Deus, guarde a palavra do Senhor, e não penda nem para a direita e nem para a esquerda, que você vai ser abençoado. Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Quer receber milagres na sua vida? Quer ter provisão divina? Seja obediente. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos fazer neste momento uma oração, pedindo para o Senhor nos ensinar a sermos obedientes. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te rendemos graças ao Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, Pai, pela tua misericórdia, Pai, pela tua compaixão, Senhor, para conosco, Pai. Senhor, te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, Pai. Tende misericórdia de nós, Pai, pois somos todos pecadores, Pai. Tende misericórdia de nós, porque pecamos muitas vezes por nossa culpa, Pai, nossa tão grande culpa, Pai. Senhor, te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, Pai, a sermos obedientes à tua palavra, a sermos mais gratos ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de desobediência, Pai, seja repreendido de perto de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, a guardar a tua palavra, Pai. Nos ensina a confiar mais e mais em ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe, Pai, a nossa família, o nosso lar, Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, fique com Deus, um forte abraço.